a nossa reunião desta noite, vou procurar, com a graça de Deus, a ajuda da Santa Rosa, a lhe relembrar a doutrina e a disciplina desta igreja, para que sejamos felizes e também ensinar para aqueles que estão iniciando agora, que vieram depois do início desta igreja, como começou, como tudo aconteceu. Eu vou explicar para os irmãos. Um casal que pensava, meditava, que queriam uma igreja, mas que esta igreja fosse de Deus. Dirigida, ungida por Deus. O que aconteceu? Deus, vendo a sinceridade naqueles corações, fez com que o encontro da Santa Rosa, porque Ele a criou com a finalidade de a volta de Jesus pela segunda vez. A pessoa que Ele ia usar para ensinar a igreja a formar o povo de Deus nessa terra. Mas um povo que soubesse amar a Deus, morresse para o mundo do pecado, para dedicar a sua vida a serviço do reino dos céus. Esta foi a finalidade do encontro, e tudo o avô fazia, que chamava atenção, porque não era ela, era usado o corpo dela, mas era Jesus, que a dirigia, que tomou conta dela, lutou de todas as formas para manter a união desse povo. De toda a soma que somos apostólicos, filhos de Deus, formamos uma só alma, um só coração, uma só fé e uma só doutrina. Por isso eu apelo ao coração de todos vocês, que ame a avó, ame o irmão Aldo, a obra desta igreja, lute por isso. Nós não vamos ficar estacionados, porque o inimigo quer calar a nossa boca, que haja da nossa parte um silêncio, para que não anunciamos o nome de Jesus e do Consolador. O mundo tem que conhecer, custe o que custar para nós, como povo de Deus na terra. Lembre-se, irmãos, deixar de tudo, não fique olhando para trás, como disse Jesus Cristo. Todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Por quê? Porque deixou alguma coisa que está querendo voltar, dando sinais que está querendo voltar a ser o que era no passado da sua vida. Sofrimento, angústia pela separação de Deus. Só se ouve clamor da humanidade, grito de dor. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia. Está dando tempo ao tempo, para que se arrependam, lhe peçam perdão, abra o seu coração, a sua alma e fale com Deus. Nos ensina a palavra, no dia, no momento, na hora que aplicaste o teu coração a buscar a Deus. As tuas orações chegaram ao trono de Deus.
E por causa do teu clamor, da tua oração, eu aqui estou para te ajudar. Pensem, os irmãos, não é só abrir a boca. É partir da nossa alma e do nosso coração. Saber que Deus está nos ouvindo. Não estamos falando sozinhos. Tem que crer que Deus está ouvindo. Abra. Se precisar confessar alguma coisa que cometeu, não se envergonhe de estar perto do seu irmão ou da sua irmã e ele ouvir. O importante é ser fiel. Lembro-me do ano de 65, quando fomos ungidos pastores. O bispo nos ungindo, a Santa Vovó acompanhando e batia nas nossas costas. Sejas fiel. Isso era o pedido dela. Sempre quis um povo assim, que eu o amasse de coração. Não só com palavras. Vamos provar? O mundo fala que crê em Deus, mas obedece. Se cresce, obedecia. Falam e dizem, aquele povo daquela igreja adora uma santa velha morta. Engana-se. Não crê em Deus, naquilo que Deus pode criar. Deus tem o poder de criar santos para a sua glória, para uma missão especial nesta terra. Foi assim com os santos profetas. Não disse Deus para Moisés? Chegou para Moisés, depois de o preparar, e disse para ele: Moisés, a missão é sua. Você que vai tirar meu povo da escravidão de Herodes. Hoje quem nos tirou do pecado foi a avó, foi Jesus Cristo. Que Deus lhe deu o poder, a glória de santa que criou. Agora, eu quero falar porque muitos dizem, já virei a Bíblia de capa a capa e o nome dela não está. Como poderia estar o nome da avó? Se nós não éramos nascidos, essa geração não era nascida, como podia estar? Lá está o da Virgem Maria. Por que não quer? Porque não crê no poder de Deus criar santos para a sua glória, para o servir nesta terra. Lute, irmãos. É um apelo que eu faço, porque me considero ter sido criado pela avó. Porque nos ensinou tudo. Comíamos na casa dela. Salinha pequena, não nos comportava, íamos para a copa, ela sentava na poltrona e nós no tapete no chão. E ela nos ensinava, nos fazia pergunta e falava sempre para nós: vocês não me conhecem. E nós não conhecia mesmo, porque não sabia que ali estava o Consolador. Quem ia saber? Depois é que foi se revelando, e foi revelado que ela era o Consolador. Toda a igreja precisa crer e precisa obedecer, amando a Deus. Se temos falta de alguma coisa, de fé, de sabedoria, temos em que buscar. Vamos buscar em quem Deus tem para nos dar. Pedir a Ele sabedoria, inteligência, para que nós tenhamos uma vida aqui que possa agradar a Ele.
e não uma vida para servir o mundo, o pecado. Ele vai nos dar para nós fortalecer a nossa fé, a nossa alma, o nosso coração e um amor profundo em nossa alma. Eu sempre penso assim, peço, Deus, Senhor, dá-nos para nós um pouquinho do amor da Santa Barrosa e de Moisés. Porque Moisés desprezou tudo, a fortuna que tinha em suas mãos, para caminhar com o povo de Deus no deserto. Não pensou naquilo, na fortuna, mas pensou em servir a Deus. Isto é amar. Isto é saber servir a Deus. Por isso, eu apelo à igreja que me ouve. Façam isso. Não olhem para trás. Diz na palavra, nos ensinamentos, que filho há que o pai não pode corrigir. Se tivemos os nossos pais terrenos, que nos corrigia conforme lhe parecia que era certo, devemos mais obediência a Deus para a nossa salvação. O que esperamos? O que queremos mais? Não imagine o amor que Deus tem. Irmãos, Deus está dando tempo. É um período do fim. E Ele está dando tempo ao tempo para que se arrependam. Seja os que estão lá fora, venham a conhecer, se arrepender, e alguns que estão na igreja que não estão vigiando, se arrependam. Não volte atrás. Não despreze aquilo que Deus nos deu. Jesus Cristo, como seu Filho, Deus nos deu. Ele devia. Ele fez algum erro, algum pecado. Pagou pelos nossos. Sem abrir a sua boca, sempre cumpriu. Pai, a missão que me deste está cumprida. Ensinei o caminho da salvação. Só resta eles crer e obedecer ao Senhor. Hoje o Deus não é diferente. Porque às vezes alguém pensa, Deus é o mesmo. Ele não muda. Ele vive para sempre, é eterno. O mundo evolui, tem tantas coisas, tantas novidades, mas Deus é o mesmo. Deus não acompanha a evolução. Para o erro, para o pecado, para a desobediência, Deus permanece naquilo que exige. Amor, desprendimento do seu povo na terra, para o servir, para amar a Santa Barrosa que tanto lutou. Não imagine vocês o sofrimento, muitas vezes com lágrimas nos olhos. Ela precisava aplicar justiça. Zelava pela disciplina. Era que queria, porque era uma exigência de Deus. O que pensamos? Vamos desprezar? Nunca, irmão. Nunca alimente na sua alma. Não deixe a sua alma alimentar a dúvida. Não. Procure, em vez de sair das coisas materiais, meditar em busca das coisas de Deus. Como servir? Como ser mais puro, mais santo, para ser útil às mãos de Deus, para que Ele possa nos usar. E como pastores ungidos,
Pregadores, temos a missão de levar ao seu povo o alimento espiritual. Mas se eu tiver com a minha mente ocupada com tantas coisas desta vida, como Deus, avó, Jesus ou o irmão Aldo vai me inspirar? Está ocupada a minha mente. Tem que estar meditando nas coisas de Deus, porque o povo espera. O povo luta. Não vê a hora de chegar o fim de semana, vamos para a igreja, tantos problemas, vamos pedir ajuda. Estou precisando. A luta é grande. O que tem? O pregador, o pastor, a inspiração de Deus e a unção do seu Espírito para alimentar aquelas almas, a sua fé e o seu coração. Assim, que Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer a atenção, o silêncio de todos vocês. Peço que a igreja se ponha em pé. Vamos entoar o hino do nosso cenário, número 83. Ó Pai celeste, invocamos-te agora, estende tuas santas mãos e abençoa teu povo nesta hora santa de oração. Os santos e anjos envia, inspira as nossas orações. Une teu povo num só coração nesta hora de oração. Façamos a nossa oração individualmente por alguns minutos. Amém. Vamos cantar o hino número 121 do nosso cenário. Gratidão aos céus. Louvado seja o teu nome, ó Jesus, o do Pai, o de Maria Santíssima também, pela vida, a paz e a saúde, que de sua graça e poder nos vem. Todos
em sentido de oração, com todo carinho e respeito, a presença da Santa Rosa, de Jesus e Maria Santíssima, de Deus do nosso Pai, e da unção do seu Espírito que está sobre nós. Oro, Santíssimo Deus, bondoso Pai Celestial, venho por meio desta oração agradecer os meus agradecimentos por tudo que o Senhor faz por nós e continua a fazer, pela nossa união, pela nossa fé, pela saúde que nos dá, por tudo, ó Pai, que nos dá, eu venho agradecer ao Senhor e que vocês todos recebam neste momento a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa, do nosso querido e estimado irmão Aldo, esteja sobre nós, sobre todos. Aqui estão os nomes daqueles que mandaram pedir esta oração. Eu imponho a minha mão sobre esses nomes e peço, querida avó, a senhora conhece a todos, que a senhora envie dos céus os santos da sua glória aos hospitais, às casas de saúde e às maternidades, aos sítios e às fazendas, para que eles recebam a sua bênção e a sua graça, livre das suas enfermidades, das suas dores. Agradeço a senhora de coração as bênçãos recebidas. E por tudo, a nossa sincera e eterna gratidão. Amém.